profetizar sobre tua vida. Você vai escutar agora uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Begnami. Abra seu coração, porque a partir de agora, sua vida poderá ser transformada pelo poder de Deus. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Aleluia. Graças a Deus, Deus é maravilhado. Seja maravilhado o Senhor, Deus é maravilhoso. Aleluia. Capítulo 7 de Marcos. Graças a Deus. Versículo 31, amados. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Está dizendo assim a palavra do Senhor. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e um gago, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e tocou-lhe a língua com a saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo o impedimento da língua se desfez, e falava perfeitamente. Jesus lhe ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor nesta manhã maravilhosa, nesta tarde, porque nós estamos aqui, Senhor, maravilhados porque quão grande é o Senhor. Aleluia. Mais uma vez fala conosco, Senhor, neste domingo. Te agradecemos por este mês de dezembro, te agradecemos pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus nós entregamos agora as nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos: fala mais uma vez conosco. Nós oramos e te agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Assente-se dizendo glória a Deus, dizendo aleluia, e agradecendo ao Senhor pela presença dele no nosso meio. Pode tomar o teu assento no nome maravilhoso de Jesus. Amados, esses dias que antecedem hoje, o domingo, eu já estava me preparando, depois que o pastor disse que iríamos ministrar hoje a palavra do Senhor, e pensando aqui no Novo Testamento, mais em particular para com as nossas vidas, e mais em particular ainda sobre a mensagem que o Senhor deixou a nós, que é o Novo Testamento. É claro, a Bíblia toda ela é de uma maneira preciosa às nossas vidas, mas pensando e meditando um pouco mais particular concernente aos 4 evangelhos que nós temos o privilégio de tê-los na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Interessante que pode ter brotado na sua mente, na minha e de tantas outras pessoas, o porquê que Deus não deixou um só evangelho e nos concedeu a razão e a questão de termos 4 evangelhos para nós podermos ouvir e ler e entender e focar na pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Deus, por saber de todas as coisas, e acima de tudo o meu entendimento é que Deus, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Mateus, nós compreendemos, quando abrimos aqui o Novo Testamento, falando desses 4 evangelhos, ele foi destinado ao povo judeu, aqueles judeus que vieram daquele momento pelo qual passavam de tribulação, de lutas, de dificuldades, de perseguições. Os judeus que vieram, não é, daquele tempo difícil pelo qual os macabeus, que nós não temos escrito na Bíblia, mas falando que foi um povo lutador, um povo batalhador, né, descendência judaica, que defenderam a palavra do Senhor, e que no passar dos dias eles se manteram defensores da verdade do Senhor. E aí nós adentramos e percebemos que Levi ou Mateus, ele tem um enfoque falando e mostrando Jesus como ele deve ser visto para os judeus. Já
Lucas, nós percebemos que também é um outro evangelho muito importante, maravilhoso, e Lucas vai dar um enfoque para os gregos. Nós sabemos que a sociedade pelo qual os cristãos viviam, e antes de ter os primeiros cristãos, os discípulos viviam, que saíram ali do judaísmo e começaram a seguir a Jesus, que Jesus vivia, era uma sociedade marcada por quem? Marcada pelos gregos, pela cultura grega, pela helenização, ou seja, a mentalidade grega de sabedoria, de filosofia, a língua grega falava. É claro que quem estava no poder era o Império Romano, que havia conquistado, e Lucas se levanta para trazer uma mensagem para os gregos, para que os gregos pudessem entender, diante da sabedoria e da fé, quem era o maravilhoso Filho de Deus. E o terceiro evangelho que eu gostaria de falar é o evangelho de João. João já tem uma particularidade importante, que ele não abrange só aos povos que nós citamos aqui, que eram os judeus e que eram os gregos. Mas João, ele já leva o evangelho, como podemos dizer, o evangelho universal. Ele já prega para cristãos. O evangelho de João já mostra a ótica de Cristo para os cristãos e para todos aqueles que não eram cristãos. É o chamado evangelho universal, que mostra a pessoa de Jesus para todos os povos, para todas as nações. E aí você pode perguntar, pastor, e o quarto evangelho? Quarto evangelho que eu gostaria de falar, claro que eu não estou falando na sequência, pelo qual foi escrita e está aqui na Bíblia. O quarto evangelho que eu gostaria de destacar, este evangelho que nós lemos uma pequena passagem aqui nesta manhã, o evangelho segundo Marcos, ou podemos dizer o nome deste evangelista, deste homem aqui, é João Marcos, discípulo de Pedro, que seguia Pedro, que aprendeu a teologia que Pedro pregava, que ouviu de Pedro, que estava ao lado de Pedro, fazendo a obra do Senhor. Marcos, ele já tem uma ótica diferente, ele já tem uma ótica voltada para os romanos, ou seja, o romano estava no ápice, eles tomavam conta de todo aquele território, e Marcos agora vem mostrar Jesus para os romanos, como que Jesus poderia transformar a vida dos romanos. Ou seja, se pegarmos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos perceber que ninguém é excluído do plano divino do Senhor, que ninguém é excluído da salvação. Não pense você que está aqui nesta manhã, que Jesus excluiu você porque talvez você tenha um problema maior do que outros que estão aqui, ou outro que está lá fora, ou outro que está lá no Brasil, seu parente. O Senhor excluiu ele. Não, o Senhor tem uma mensagem especial para todos os moradores desta terra. Deus tem uma mensagem especial para você, Deus tem uma mensagem especial para mim. Se nós não entendemos Jesus em Mateus, podemos entender em Marcos, em Lucas, em João, podemos entender em outra passagem da palavra de Deus. Importa que Jesus vai ser conhecido, o Espírito Santo vai abrir a janela da revelação, e todos nós vamos entender quem é Jesus, por bem ou por mal, mas ele vai ser reconhecido como o Senhor. Aleluia! E nós queremos que ele seja não só Senhor, mas que ele seja o Salvador da nossa vida. Quem quer que Jesus seja o Salvador da sua vida aí nesta manhã? E eu muito me maravilho, talvez as pessoas ao lerem a Bíblia falam, é o menor evangelho, o evangelho mais resumido. Não, amado, não é o evangelho mais resumido. Eu creio que é o evangelho que nos traz a maior de todas as... É claro que cada um tem uma particularidade, mas Marcos, para mim, é o evangelho que não é resumido, é o evangelho que evidencia mais a ação de Jesus. Sabe por que? Eu já vou adiantar o meu sermão aqui. Vou dizer para vocês que Jesus, no evangelho de Marcos, ele é citado como aquele que está agindo, como aquele que não está só parado pregando, só anunciando o reino, mas Jesus está fazendo as obras do reino de Deus. Jesus está fazendo a vontade do Pai. Eu gostaria de te dizer que em Marcos, Jesus é citado realizando 16 milagres
maravilhosos e miraculosos. Jesus, ele cura um endemoniado. Segundo, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura um leproso. Jesus cura um paralítico de Cafarnaum. Jesus cura um homem da mão ressequida. Jesus acalma a tempestade. Jesus, aleluia, ele liberta o endemoniado Geraseno. Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus multiplica pães e peixe, chamada a primeira multiplicação. Outra, Jesus liberta a filha da mulher cirofenícia. Outro, Jesus cura um surdo e um mudo, esse que nós acabamos de ler o texto. Jesus faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Outro, Jesus cura o cego de Betsaida. Penúltimo, Jesus, ele liberta um jovem possesso. E por último, Jesus, ele cura o cego de Jericó. Então o evangelho de Marcos é importante para nós, que foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por quê? Porque Jesus não está parado. Jesus está fazendo as obras. Jesus está libertando vidas. Jesus está fazendo o sobrenatural. Jesus está trazendo vista aos cegos, está trazendo audição ao surdo, está levantando vidas, está ressuscitando pessoas. Jesus não estava parado. E eu tenho uma notícia para você: ele continua agindo, porque ele está vivo, ressuscitou pelos séculos dos séculos. E se essa palma é para Jesus, dá a melhor palma, porque Jesus continua agindo no nosso meio. Jesus continua fazendo maravilhas. Diz que Jesus passou pela cidade de Tiro e Sidom, foi até a Galileia e chegou num lugar chamado Decápolis, num território chamado Decápolis, onde existia uma cidade importante e existiam várias outras ao seu derredor. E quando ele parou ali na cidade, na região, no território de Decápolis, diz que algumas pessoas que seguiram a ele ouviram falar que Jesus estava ali. Trouxeram um homem que era tanto surdo como mudo, gago. Por quê? Porque você vai perceber aqui que fala que ele era gago, e você vai perceber que ninguém que ouviu alguma coisa pode falar de alguma coisa. Você já viu um mudo falar? Ele nunca ouviu nenhuma palavra, não é? Você já ouviu uma pessoa que é surda falar? É claro que não. Ele vai tentar soltar palavras, ele vai tentar dizer alguma coisa, mas como que você vai falar de alguma coisa se você nunca ouviu? Como que você vai explicar ou vai trazer, montar palavras, se você nunca ouviu aquelas palavras? Eu creio que aquele homem tentava falar alguma coisa, e eu já presenciei, eu creio que vocês também, no decorrer da vida de vocês, já presenciaram pessoas que são surdas e que elas tentam falar, então não sai nenhum tipo de palavra. E aí, amados, é que eu já começo a entrar no meu sermão e entendo que aquele homem, ele, em primeiro lugar, o estado daquele homem era um estado muito sensível, era um estado extremo. Por quê? Porque além dele ter uma dificuldade e não ouvir e nem tampouco falar, ele não era aceito pelas pessoas ao seu derredor. Ele não tinha uma boa aceitação por causa deste problema no seu lado sensorial, no seu lado auditivo, no seu lado, da fala. É claro que ninguém quer ficar ao lado de quem é surdo, de quem é mudo, e não ouvir, não trocar uma ideia, não trocar palavras. Eu creio que este homem, ele tinha esta dificuldade, não só de ouvir e falar, mas a dificuldade de se relacionar com as pessoas. E por este fato de não relacionar com as pessoas, isso causou uma dificuldade para ele estar no meio da sociedade. Diz que os seus amigos introduziram ele à presença de Jesus, e os amigos não esperaram, preste atenção para você entender essa palavra, Jesus, ele ter a iniciativa de fazer alguma coisa por aquele homem, mas eles já foram dizendo: Senhor, se o Senhor colocar a mão sobre ele e repreender este mal, ele já vai ser curado, põe a tua mão. Ou seja, as pessoas estavam dando ordens, e aí que eu entendo que aquele homem tinha uma necessidade, ele tinha uma dificuldade para ser introduzido,
E as pessoas, por outro lado, estavam querendo chegar perto de Jesus, por saber da fama de Jesus, por saber como ele era e daquilo que corria pela região, já querendo dar ordens a Jesus. Nesta manhã, nesta tarde, eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos planos, nós podemos pedir a Deus da maneira que nós queremos, nós podemos imaginar como vai ser algo que Deus vai fazer na nossa vida, mas eu tenho, lamentável, uma notícia para te dizer, que Deus ele não faz da maneira que o homem está impondo para ele fazer. Deus jamais vai fazer da maneira que nós queremos que ele faça. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que a maneira que Deus faz é melhor do que a nossa maneira. A maneira que o homem quer, às vezes, atrapalha, e na maioria das vezes, a maneira pelo qual Deus quer realizar. A Bíblia nos fala em Jeremias 29:11 dessa forma: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e para vos dar um futuro. Sabendo que Deus não vai fazer do seu jeito, Deus não vai fazer do nosso jeito. Jesus diz o texto, ele então, quando as pessoas aproximaram, rogaram que pusesse a mão sobre ele. A primeira iniciativa de Jesus como Deus foi de chamar o homem e levá-lo para um lugar onde ele podia estar a sós com aquele homem. Olha o versículo 33, Jesus retirando-se da multidão, pôs-se à parte, pô-lhe então os dedos nos ouvidos. Eu tenho uma palavra para você nesta manhã. Nós esperamos, almejamos, focamos e fazemos todo o quadro da maneira pelo qual Deus, ele vai nos abençoar, ele quer nos abençoar, e da maneira que nós analisamos e entendemos que Deus vai fazer. Mas quando Deus planejar algo para a nossa vida, ele não vai fazer da maneira que nós queremos. Os planos de Deus não são os nossos, as maneiras de Deus agir não são as mesmas maneiras. Guarde isso no seu coração. Deus age com a sua multiforme graça e maneira nas nossas vidas. O que Jesus fez? Chamou-lhe então para estar a sós com aquele homem, e diz que ele pegou os seus 2 dedos. Aí eu compreendo uma outra questão. Quando nós tentamos, não é, fazer com que o poder de Deus, as coisas do Senhor são colocadas, limitadas em relação àquilo que ele pode. Nós olhamos para o problema e achamos que o problema está grande, Deus só pode resolver daquela forma. Dali para lá o problema está tão grande, Deus não pode resolver. E aí Jesus mostra para nós que ele quer usar, e ele usa somente uma gota do seu poder, só a ponta do dedo. Jesus colocando dentro dos ouvidos daquele homem, puderam resolver o problema da audição daquele homem. Eu quero te dizer que o Senhor quer fazer isso também na nossa vida. Ele não vai usar a totalidade do seu poder, ele vai usar só o princípio. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele quer. Os planos dele são muito mais elevados do que o nosso. Talvez nós vamos achar, ele vai colocar todo o dedo no meu problema. Não, é só a ponta do dedo. Se ele tocar, ele vai fazer coisas maravilhosas na nossa vida, se você e eu, nós crermos. Outra coisa interessante também, que o texto nos fala, é que o Senhor pegou o dedo, molhou na sua saliva, mandou que o homem abrisse a boca, eu creio através de gestos, e colocou na língua daquele homem, com a ponta do seu dedo, a sua saliva. Isso me mostra que quando Deus realiza maravilhas, ele não só abre as nossas audições para nós ouvirmos coisas grandes, maravilhosas e compreendamos o seu poder, mas ele abre também a nossa boca para nós sermos um canal profético das suas maravilhas. Deus não vai deixar o milagre na nossa vida ficar só conosco, acrescentar fé em nós. Ele vai usar da nossa boca, porque uma ponta do dedo do Senhor, a sua saliva, que quer dizer, e nos dá a entender uma tipologia da sua palavra, do seu poder da palavra, vai entrar na nossa boca, e nós vamos falar das maravilhas do Senhor, aonde nós passáramos. E o cerne da coisa, querido, aqui, era tão maravilhoso o que Jesus fez, que uma coisa eu gostaria de compartilhar com vocês, que ninguém, infelizmente, pode falar de uma coisa
se antes não ouviu? Aquele homem não podia falar primeiro antes de ter escutado. E é isso que nós precisamos de aprender com esse milagre na nossa praticidade de vida. Que nós venhamos ser tardios para falar, mas sempre prontos para ouvir primeiro o que o Senhor tem para a nossa vida. Abramos os nossos ouvidos espirituais nesta manhã, porque antes de falar alguma coisa, vamos ser obedientes no ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida. O homem, ele tinha particularidade. Ninguém entra na vida particular de um surdo, de um mudo. Ele tinha o seu mundo, como nós também temos o nosso mundo, nós que falamos, nós que escutamos. E aquele homem deveria sair daquele mundo e vir para o mundo dos que ouviam, dos que falavam. Por isso que Jesus, tocando com os seus dedos dentro do ouvido, e então Jesus, colocando a sua saliva no seu dedo e tocando na língua do homem, Jesus estava liberando algo sobrenatural na vida daquele homem para mudar a sorte da sua vida. E sabe o que Jesus nos ensina aqui nesta manhã? É que Ele tem também algo sobrenatural na nossa vida através de uma palavra. Sabe qual é a palavra? A palavra que está escrita aqui. É claro que os estudiosos nos falam que esta palavra efatá é uma palavra aramaica. Por quê? Porque as pessoas que estavam ouvindo eram pessoas que ainda não entendiam o que representava Jesus quando se falava oralmente através do aramaico. Eles tinham muito costume, porque eles voltaram, não é, dos 70 anos de cativeiro, ficaram 400 anos sem profecia. O aramaico introduziu na vida dos líderes, e por causa da culturação da Babilônia na vida dos líderes religiosos, eles usavam o hebraico, mas também usavam o aramaico. E aqui Jesus quis falar uma palavra aramaica, porque eu entendo que as coisas sobrenaturais do Senhor, elas devem ser verbalizadas. Para quê? Para causar um impacto transformador na nossa vida. Nesta manhã, Deus quer que você use esta palavra também, porque não foi só o colocar do dedo no ouvido, não foi só o colocar da saliva na língua daquele homem. Não é como o pastor disse aqui, eu quero pegar a palavra dele, não é o só jejuar, não é o só orar, mas é usar do sobrenatural, das palavras do Senhor sobrenaturais, para nós declararmos que todas as portas para a nossa vida também, elas se abrirão. Efatá quer dizer, abram-se, estejam tudo e todos abertos para a glória do nome do Senhor. Jesus tocou, Jesus colocou a saliva e Ele profetizou algo sobrenatural. Efatá, efatá, efatá. Efatá quer dizer, não há nada impossível, porque quando nós profetizamos a palavra do Senhor, debaixo de uma obediência, tudo tem que se abrir, tudo tem que se transformar. Irmãos, 2015 é o ano de nós usarmos a palavra efatá na nossa vida. Que se abram os olhos, que se abram os ouvidos, que se abram as bocas, que se firmem os artérios, as juntas, os músculos, que nós nos levantemos e nós nos coloquemos apronta diante do Senhor, com a nossa boca aberta, com a nossa mão levantada e profetizando efatá. Que se abram olhos, que se abram ouvidos, que se abram mentes, que se abra a porta da salvação, que se abra a porta da imigração, que se abra milagres nessa igreja, que aconteça milagres. É uma manhã para nós aprendermos que o imperativo desta palavra, essa palavra quer dizer um imperativo, uma ordem, não tinha reverso, não tinha dúvida. Jesus falou efatá, e esta palavra lá no original quer dizer, é uma palavra dada como ordem, e nós sabemos que Jesus tinha toda a autoridade para ordenar que fossem curados, que fossem levantados, que fossem modificadas as pessoas. Jesus deu a ordem efatá. Por quê? Porque esta ordem, ela é uma ordem que não tem mudança, que não tem dúvida, é uma ordem que vai se cumprir, querendo as pessoas ou não. Jesus está reivindicando o sobrenatural na vida do ser humano. Por quê? Porque quando Ele dá uma ordem, tudo tem que se abrir, tudo tem que acontecer. Esta manhã é a manhã dos crentes não esquecerem esta palavra em 2015. Quando a porta estiver
estiver fechada na tua frente, quando uma enfermidade, um problema difícil se levantar contra você, você vai lembrar, o meu Jesus falou efatá, e eu vou usar desta palavra, porque não é só o tocar do dedo de Jesus, não é só a saliva de Jesus, mas é a verbalização do sobrenatural. Efatá, 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 vai acontecer, vai se abrir, as portas vão se abrir, e Deus vai se manifestar na terra dos seres humanos, dos seres viventes. Quem pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Refratar quer dizer abrem-se, que se abram. Primeiro, que se abram os olhos, que se abram os olhos. Vou ler uma passagem que diz Isaías 35, 5 e 6. É uma palavra profética para o povo de Israel e para nós também. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como servo, e a língua dos mudos ela cantará. Já estava escrito lá no profeta Isaías que Deus iria trazer uma libertação aonde? Nos olhos do seu povo. Que Deus iria trazer uma libertação no ouvido do seu povo. Que Deus iria trazer uma libertação na boca do seu povo. Que Deus iria trazer uma libertação nas articulações do seu povo. Ou seja, Deus iria trazer uma mudança em toda a vida do seu povo. Nesta manhã eu quero lançar uma palavra profética na tua vida. Efatá, efatá. Vão se abrir os teus olhos para você ver o sobrenatural de Deus nesta igreja. Vão se abrir os seus ouvidos para você ouvir e obedecer o Senhor, aleluia. Abrir os olhos da mesma forma que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele diz: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Meus irmãos, nós já estamos com os nossos olhos saturados de ver coisas normais, de ver coisas que no dia a dia para nós não causa mais entusiasmo. Eu vou profetizar algo na sua vida. Efatá. Deus vai abrir os nossos olhos espirituais, porque nós queremos ver coisas sobrenaturais na casa do Senhor. Foi isso que Isaías, tomado pelo Senhor, ele disse: os olhos dos cegos vão ver, os olhos daqueles que não vê o sobrenatural vão ver. Os olhos desse homem só foram abertos de verdade quando Jesus disse: efatá, efatá, abram-se, sejam abertos os ouvidos. Irmãos, é tanta coisa ruim que nós ouvimos, mas o Senhor vai profetizar, e nós vamos profetizar efatá na nossa vida, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus, que é poderosa para a nossa vida. Terceira coisa, nós vamos profetizar que as bocas se abram, porque na nossa boca vai sair só a palavra que edifica, vai sair só a palavra que muda a nossa vida, que alcança as pessoas. A boca do crente tem que ser uma boca aberta para profetizar vitória, para profetizar vida, para profetizar sobrenatural, para profetizar que a palavra de Deus é rica e ela é poderosa para todo aquele que crê e traz salvação. E por último, nós vamos profetizar efatá. Sabe por quê? Porque eu creio que aquela palavra profética, eu não me esqueço, irmão, das coisas que marcam a minha vida. Eu vim num congresso dos homens aqui nesta igreja, preguei aqui, não sei se os homens lembram, e eu preguei debaixo daquele tema, falando do vale de ossos secos. Se não sai da minha mente esta palavra, esta mensagem, que o Senhor perguntou para o profeta: poderão estes ossos reviver? O Senhor, ele falou: Senhor, tu sabes. E aí Deus deu ordem para ele: então profetiza sobre o vale. Aquele profeta, no capítulo 2, diz que Ezequiel se colocou de pé. Lá está dizendo: filho do homem, ponte em pé, e eu então falarei contigo. O profeta profetizou a palavra sobrenatural. Para quê? Para que o vale de ossos secos fosse transformado e tivesse vida para ser um grande exército. Eu creio, meu irmão, que Deus vai tirar toda esta junta sua e minha, que está enferrujado. Por causa de quê? Por causa que a palavra profética, nós não estamos profetizando. Profetizamos para os outros, profetizamos para
nossa família, Deus abençoe meu pai, Deus abençoe meu irmão. Mas nós esquecemos, tem hora de profetizar que os nossos artérios, que as nossas juntas precisam se mover para se levantar e para nós começarmos a caminhar, para cumprirmos o papel do Senhor na nossa vida. Nesta manhã eu vou profetizar sobre a sua vida. Vai se cumprir na sua vida. Você vai se levantar nessa cadeira e a partir de hoje você vai viver. Aberta as suas juntas, aberta as suas pernas, aberta os teus olhos, aberta a tua boca, aberta o teu ouvido, para você ser uma bênção na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe qual é o momento de nós usarmos a palavra efatá, que é uma palavra profética? É se nós entendermos que ao ouvir a palavra de Deus, nós estamos crendo que é real isso acontecer também na nossa vida. Jesus, eu vou falar só alguns aqui rapidamente. Em alguns momentos ele profetizou esta palavra na vida das pessoas. É o cerne, não estou dizendo que ele usou essa palavra, mas ele usou da sua autoridade, do seu imperativo, para que esta palavra fosse uma palavra evidente através da vida dele e na vida das pessoas. Diz lá em Mateus 7,7, Jesus diz assim: pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Pois o que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se lhe abre. Se você começar a declarar nesta noite, nesta manhã, que se abram no nome do Senhor. Eu estou escutando aqui 5 anos de crente falando que se eu pedir, aleluia, eu vou receber, que se eu bater, vai abrir a porta. Então eu vou tomar posse da palavra e vou começar a dizer: efatá, vai se abrir, você é ouvido, você é atendido, porque a palavra de Jesus tem poder, aleluia. Segunda coisa, Mateus 9,6, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: efatá, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, efatá, se abram, efatá, levanta daí, que se abram, sai a enfermidade e que se abra o mundo sobrenatural sobre a sua vida. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É o efatá do Senhor, aleluia. Terceira passagem que diz assim, Mateus 9, 28 a 30. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Respondeu-lhes eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: salvai-vos, segundo então a vossa fé. E os olhos deles então se abriram. Salvai-vos, sejam curados. E os olhos deles então se abriram. Quando Jesus falou: olha, seja salvo a tua enfermidade, seja curada a sua enfermidade, Jesus estava dando uma ordem, não meia ordem, mas uma ordem total. Nesta manhã Jesus está mandando você profetizar: abram-se portas, abram-se impossíveis, efatá na minha vida, porque a minha vida vai se abrir para receber o sobrenatural do Senhor, aleluia. E a última que eu gostaria de ler está em Atos 5, 18 e 19. Estava dizendo assim: lançando mão dos apóstolos, puseram então na prisão pública, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os então para fora. Eu posso tentar imaginar que quando eles estavam presos, logo após ter feito aquele discurso maravilhoso Pedro, e eles então se iraram contra eles, pegaram todos, colocaram na prisão. Mas Deus é Deus que escuta o clamor do seu povo. Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de efatá, Deus é Deus que
que abre porta quando o anjo, eu creio, isso aqui é a minha analogia, vinha entrando, o anjo usava a palavra Efatá, a porta abria, Efatá, outra abria, Efatá, outra abria, e a última ele profetizou para se abrir, e eles foram soltos, e pela manhã entraram no mesmo lugar, pregando e anunciando o evangelho. Eu gostaria de te convocar, meu irmão, que é a hora de nós usarmos da palavra profética do Senhor na nossa vida. É hora de você começar a falar: minha vida vai mudar, a minha família vai mudar, essa igreja vai mudar para melhor, nós vamos mudar, eu vou mudar para melhor. É fatar na minha vida, que a minha vida seja aberta, os olhos, os ouvidos, a minha boca, o meu corpo todo, seja ele desenferrujado, porque o Senhor vai me levantar, abrir uma porta, e eu vou entrar por ela, eu vou ser usado para a glória do nome do Senhor, aleluia. Esta é a mensagem de Deus nesta manhã para nós. Eu vim aqui para dizer a você: é fatar na sua vida, é fatar na minha vida. Está travado aí, irmão? A porta está fechada. É fatar nessa porta fechada na sua vida. Que se abra as portas. Enfermidade bateu aí, começa a declarar: é fatar a enfermidade. Que se abra, que saia para entrar o sobrenatural de Deus na minha vida. Se a tua visão ainda você não viu coisas sobrenaturais de Deus, começa a profetizar esta manhã. Nós estamos aqui, irmãos, pastor, nós, os líderes, os professores, estamos aqui, não é gastando, só vou usar essa palavra gastar, mas dedicando o nosso tempo para preparar o estudo da escola dominical. Sabe para quê? Para que Deus use da sua palavra para abrir o seu ouvido, para abrir os teus olhos, para abrir o teu entendimento. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para você é o efatá dele na sua vida. Que se abram as janelas e que desça o sobrenatural, para que você todo seja envolvido com coisas sobrenaturais da parte do Senhor. Jesus tocou com o dedo, é só o princípio do que ele quer operar. Jesus não precisa usar todo o poder para te transformar. Jesus só tocou, aleluia, com um pouco de saliva e a ponta dos seus dedos, mas para abrir os ouvidos e abrir a boca, os olhos, e todo aquele cego ser transformado para ouvir, ver, falar e andar, porque diz que imediatamente aconteceu o sobrenatural. Jesus precisou dizer: efatá, abram-se, abram-se. Aleluia. Jesus sabe da nossa necessidade, sabe o que eu preciso, mas Ele quer que eu fale, que se abra a porta que está fechada. Eu profetizo que o Senhor vai dar o meu brincar. Eu profetizo que eu vou arrumar um trabalho melhor. Eu profetizo que eu vou casar. Eu profetizo que meu filho é uma bênção, vai ser uma bênção. Eu profetizo o crescimento dessa aí. Quando o pastor estava falando ali, 2015, eu estava só no meu coração, pastor, e na minha mente dizendo: os 300, nós queremos os 300, os 300. Nós estamos aqui mês passado declarando 300, 300. E eu vou ficar 2015 dizendo: é fatar 300, é fatar 300, é fatar 300. Esse ano é uma salvação. Oh, meu irmão, que Deus abra a porta da salvação sobre essa igreja. Que se abra salvação nessa igreja. Está difícil ganhar almas, é difícil ganhar uma alma nesse lugar. É difícil pessoas se renderem. Mas eu vou usar da palavra profética que você, a partir de hoje, não dê lugar à voz do diabo. Não seja seduzido pelo diabo, por favor. Está difícil, fica só lamentando, não. Creia na palavra de Jesus. Glória a Deus. Eu creio que tem um propósito sobrenatural nessa palavra. Por isso que ele deixou claro para alcançar os que não conheciam o seu poder. Ele deixou de propósito, ele falou essa palavra de propósito. Para quê? Para ele dar um significado para quem não conhece. Mas já que você, a partir de hoje, está entendendo que a palavra do Senhor é poderosa, é eficaz, penetra para dividir juntas e medulas, a parte espiritual da parte humana, ela pode discernir o coração, ela pode curar o cego, ela pode curar o mudo, ela pode curar o surdo, ela pode levantar quem já está morto, se Deus tiver propósito, ela pode curar artrite, pico de papagaio, ela pode curar câncer, ela pode curar dor de garganta, ela pode curar uma simples febre, ela pode transformar uma mão mirrada em uma mão normal, em uma perna que está torta numa perna normal. Eu creio na totalidade do que Deus quer fazer. Por isso, nesta manhã eu quero te dizer: a palavra profética para você, que a palavra de Deus é poderosa e é fatal para a sua vida, que esse
agente do efatá de Deus. Que a partir de começar de hoje, não fica parado, por favor. Até final do ano que vem, pastor tenha que de uma hora para outra, nas asas daqueles animais, na rapidez, comprar mais 200 cadeiras para esta igreja. Nós temos que arrebentar essa parede. Se aqui não for cabível para nós, nós vamos para outro lugar. Por quê? Porque todos vocês, a começar de mim, do pastor, ele primeiro, que ele é o líder da igreja, de nós aqui, até chegar no outro irmão que é o Zé Lemos, que estão lá em cima, as crianças, todos nós possamos compreender que é a hora de se abrir as coisas sobrenaturais sobre esta igreja. Aleluia! Eu torno a dizer isso, eu também tenho para mim. Eu creio que nós precisamos ser equilibrados, sim, sem exagero, não é? Sem meninice, porque a casa de Deus aqui não tem ninguém menino. Se Deus quiser te encher, você sapatear, você falar em mistério, quer arrebatar sua vida, eu não, aleluia, põe nenhuma questão nisso, é Deus com você, o seu particular, mas meninice aqui não. E acima de tudo, eu creio em coisas sobrenaturais, irmãos. Eu creio que Deus pode consertar uma perna. Eu creio que pode desaparecer alguma coisa que te incomoda no seu corpo. Eu creio que Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Aleluia! Nós não somos gregos para ficar só na filosofia. Nós somos cristãos, servos do Senhor, que cremos que Jesus, no livro de Marcos, fez 16 atos sobrenaturais. Por quê? Porque ele estava profetizando que se abram as coisas sobrenaturais sobre este povo. Aleluia! É hora do efatá, eu termino aqui, cumprir na sua vida e na minha vida. É a hora de nós começarmos a declarar isso. Efatá para a minha vida. Que se abram meus ouvidos para ouvir mais a palavra. Que se abra mais a minha boca para eu profetizar a palavra do Senhor. Que se abra mais os meus olhos para eu ver. Que se abra as minhas mãos, minhas articulações, para eu caminhar, mas para eu tocar em vidas, curar vidas para o Senhor. Que se abram o meu entendimento, corpo, alma, espírito, e de saber que o milagre de Deus já está pronto, não é na mão dele para dar e para derramar sobre essa igreja. Ou aliás, será que Deus é melhor com uns porque são maiores do que nós? E é pior com outros porque nós nos colocamos menores do que outras igrejas, mega igrejas por aí? Será que Deus é injusto? Será que Deus é injusto, irmão? Não, Deus não é injusto. Mas o povo precisa de entender, né, pastor? Entender a palavra profética. O povo precisa de entender o ato profético do Senhor. Algo sobrenatural. Ponha você individualmente nas mãos do Senhor. E você vai ver que Jesus vai fazer através da sua vida. Está difícil, bolsa para ganhar almas, para fazer determinadas coisas. Para nós é impossível. Mas para Jesus, tudo é possível para Jesus. E Ele nos deu essa palavra, que se abra. Que se abra o entendimento do esposo que não converte. Que se haja entendimento do filho que não aceita Jesus. Que se haja entendimento da esposa. Que se haja entendimento da igreja aliança hoje, para entender que Deus tem um efatá para nós. E esse efatá é um ato profético para nos levar no sobrenatural. Para nos levar no sobrenatural. Você hoje vai fazer oração. Deus, que se abram os meus ouvidos. Que se abram os meus olhos. Que se abra a minha boca, que se abra as minhas articulações, as minhas mãos, que se abra, Senhor, aleluia, o meu entendimento. Senhor, eu quero que o Senhor abra, porque eu quero receber a revelação para passar. Eu quero ser o canal para passar a tua revelação. Eu recebo e passo, eu recebo e passo, eu recebo e passo, e daqui a pouco outras pessoas serão alcançadas por este efatá de Deus na sua vida. Conhece de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pablo está por aí. Aleluia. Por favor, Pablo, nos ajude aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. As irmãs do louvor nos ajude. Se você, aleluia, crê que em uma destas áreas na sua vida, a área da audição, a área dos olhos, estou falando isso espiritualmente agora, a área das palavras, a área do sentimento, a área de estar travando a tua vida para você não andar. Se você se sente fraco, parado, estagnado,
mas quer que hoje Jesus libere o efatá sobre a sua vida, que você se abra, que você se coloque de pé, que você entenda, absorve a palavra profética, o ato profético, para ser uma bênção usada nas mãos do Senhor. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Você quer ser o ganhador dos 300, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Aleluia. Quero pedir na minha esquerda aqui que essas pessoas que estão, por favor, fique aqui na minha esquerda. Todas essas pessoas que estão me ouvindo, pode ficar da metade para cá. Segunda coisa, irmãos, eu não posso ser inadimplente com a palavra de Deus, só levar para o lado espiritual. Não, eu creio no Jesus que cura enfermidades aqui. Se tiver alguém com qualquer que seja enfermidade, aqui não está falando que foi uma fábula de Jesus. É uma fábula, do abrir o mar vermelho é uma fábula. Que não aconteceu não, foi na partinha rasa lá, que as pessoas passaram a pé enxuto e falaram que foi Deus. Não, eu acredito naquele mar de montões de galões de água, e que o Senhor fez uma parede, o povo passou. Isso é milagre sobrenatural. Eu acredito no mesmo peixe que engoliu a Jonas. Deus fez um grande peixe para engolir a Jonas, eu acredito. Eu acredito num Jesus que ressuscitou a Lázaro, aleluia. E está dizendo lá em João, o que ele diz no capítulo 11? Jesus chorando para ver o amigo. Jesus então, quando foi, ficou de frente para o túmulo. Jesus orou ao Pai e ele declarou: Lázaro, efatá, Lázaro. Jesus não duvidou não, irmão. Efatá, Lázaro, saia, imperativo, é uma ordem, Lázaro, venha para fora, saia daí agora, Lázaro, é um imperativo, saia, venha. E ele saiu. Lázaro veio, é um imperativo. Se alguém está com enfermidade, fica do lado de cá para nós, por favor. Se tem algum enfermo, talvez você sente uma dor terrível de cabeça, uma dor nas suas articulações, você tem qualquer outro problema que os médicos constataram. Essa mesma palavra que pode transformar o seu lado espiritual, Jesus também pode curar as enfermidades nesta tarde para a glória do Senhor. O efatá de Deus está nessa igreja. O Jesus que abre, aleluia, é o imperativo. Não tem meio, não tem 10%, não tem 99%. É 100% a ordem de Jesus. Seja curado e vai ser curado. Seja liberto e vai ser liberto. Seja tu uma bênção e você vai ser uma bênção. Aleluia. Efatá é um imperativo profético. Esse é o tema dessa mensagem. Efatá é um imperativo profético para as nossas vidas aqui nesta manhã. Aleluia. O que é imperativo? É uma ordem que Jesus mandou dizer. Profetiza o efatá. Profetiza que vai se abrir. Profetiza que nada vai ser impossível para vocês. Aleluia. Olha aí. Vai orando, igreja. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Aleluia. Pastor. Confio em ti.
declaro para você. Jesus, eu estou curado em nome de Jesus. Jesus, eu estou curado em nome de Jesus. Diga, Deus, faz um milagre agora. Vá confessando o seu milagre. Vá dizendo para Deus, eu já me sinto provas, como disse a palavra. Pensa no convite. Não, é com fé, creia. Abraão saiu do meio da sua parentela. Não tem que eu anuncia. Ligado de todas as palavras. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o Deus que transforma. É o Deus que cura. É o Deus que muda. É o Deus que abre. Abre-se agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, é importante que você entenda. Nesta manhã foi passado para você a palavra profética. Essa. Abra-se. Qual é o mar que precisa ser aberto? Qual é a porta que você precisa que seja aberta? Deus sabe, Deus conhece, mas Deus quer ouvir de você. Grite para Ele. Ele não é surdo para alguém dizer, mas Ele quer ouvir. Os demónios precisam ouvir que você é uma mulher, é uma Deus, e que o diabo já não tem mais poder na tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu te amo, Jesus. Eu creio na tua palavra. A palavra que não foi pregada. Sobre tua vida.
Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh! Aleluia! Quem pode repetir 3 vezes é fatal? Vamos dizer: é fatal! É fatal! É fatal! Diga assim: que se abram! Que se abram! Que se abram! Yes! Aleluia! Oh! Você acabou de ouvir mais uma mensagem de poder na voz do pastor Sandro Benguinami. Para contato, ligue 617-224-3031 ou envie um correio eletrônico para adrenacer@hotmail.com. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem todos na paz do Senhor.